Bom dia, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Vamos iniciar mais um Evangelho no Lar. Hoje é quarta-feira, dia 10 de maio, e estou aqui 7 horas da manhã, começando. Em breve o Evangelho vai ficar ao vivo, mas por enquanto eu só realmente estou gravando enquanto eu estou fazendo. Depois eu tô subindo, um dia depois eu tô subindo no YouTube, certo? Então vamos começar com nossa prece. Depois da prece, quem não pegou sua água, pode pegar se quiser, um copinho, um pouquinho de água, tá aqui, um dedinho de água, para poder energizar com bons fluidos. Aqui eu faço para a família toda, mesmo que eles estão de tudo dormindo. Mas eu coloco água para cada um no copinho para energizar conforme a energia de cada um, o que cada um está precisando, para poder no final do Evangelho a gente tomar essa água e ter um dia mais leve e mais produtivo. Assim eu acredito. Então vamos lá, fechar os nossos olhos, entrar em conexão com o Pai Criador de tudo que há, Deus de infinita bondade e misericórdia, espiritualidade amiga aqui presente. Te agradecemos, ó Pai, por estarmos todos aqui unidos e reunidos em Teu nome. Que possamos, Senhor, olhar com novos olhos os Teus ensinamentos, a fim de que possamos aprender estes ensinamentos aqui passados e assim consigamos colocar em prática tudo o que nos for ensinado, para que no final consigamos ser pessoas melhores a cada dia e assim consigamos melhorar os nossos relacionamentos, seja no trabalho, seja na vizinhança, seja com nossos familiares, para que assim consigamos distribuir essa energia de paz e de amor durante todo o nosso querido planeta Terra e transformar, a partir de nós, o nosso mundo em um mundo de amor. Muita paz para todos, assim seja. Então, nós começamos aqui, para quem está chegando agora, com o Livro dos Espíritos, e depois a gente faz uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. E o Livro dos Espíritos, nós estamos iniciando pela introdução dele, para entendermos mais um pouco sobre a doutrina espírita. E assim, depois que a gente entender um pouco sobre a doutrina espírita, começamos a ler as perguntas que aqui estão, né? São perguntas e respostas que Allan Kardec fez na época, passou para vários médiuns no mundo inteiro, e as mesmas respostas foram dadas em médiuns diferentes, em países diferentes. Essa comunicação antigamente era dada por carta, e assim Kardec conseguiu reunir todas as dúvidas que se tinha, que perguntavam a ele, que ele questionava também, sobre o espiritismo, sobre as comunicações, sobre tudo que existe, e teve essas respostas vindas de diferentes médiuns. E aí ele pôde comprovar que aquelas respostas eram verdadeiras. Não eram coisas da imaginação dele ou coisas de que estavam os médiuns inventando a resposta. Então, a gente já viu aqui o item 1 e o item 2, só para revisar. O item 1 falando sobre a palavra, porque era a palavra espírita, está lá no primeiro vídeo do Evangelho. Ontem nós vimos sobre a palavra alma, por que usar a palavra alma e os significados. E hoje a gente vai começar a ver a instrução do objetivo disso aí. A doutrina espírita, como toda coisa nova, tem seus adeptos e seus contraditores. Vamos procurar responder a algumas das objeções desses últimos, dos contraditores, examinando o valor dos motivos sobre os quais eles se apoiam
sem ter, todavia, a pretensão de convencer a todos, porque há pessoas que creem ter a luz sido feita só para elas. Dirigimos-nos às pessoas de boa fé, sem ideias preconcebidas ou mesmo intransigentes, mas sinceramente desejosas de se instruir, e lhes demonstraremos que a maioria das objeções que se opõem à doutrina provém de uma observação incompleta dos fatos e de um julgamento feito com muita irreflexão e precipitação. Lembraremos primeiro, em poucas palavras, a série progressiva dos fenômenos que deram nascimento a essa doutrina. O primeiro fato observado foi o de objetos diversos colocados em movimento. Designaram-no, que no caso foi as mesas girantes, em 1850, 1804. Designaram-no vulgarmente sobre o nome das mesas girantes, ou dança das mesas. Esse fenômeno, que parecia ter sido observado primeiro na América, ou antes, deixa eu mudar aqui que o sol hoje está água. Esse fenômeno, que parecia ter sido observado primeiro na América, ou antes, que se renovou nesse continente, no caso na França, no continente... Não, que se renovou no continente... ele está falando do continente americano. Porque a história prova que ele remonta à mais alta antiguidade, se produziu acompanhado de circunstâncias estranhas, tais como os ruídos insólitos, pancadas sem causa ostensiva conhecida. De lá, ele se propagou rapidamente pela Europa e outras partes do mundo. A princípio, levantaram muita incredulidade, mas a multiplicidade das experiências logo não mais permitiu que se duvidasse da realidade. Se esse fenômeno tivesse sido limitado ao movimento dos objetos materiais, poderia se explicar por uma causa puramente física. Estamos longe de conhecer todos os agentes ocultos da natureza e todas as propriedades daqueles que conhecemos, como a eletricidade. Aliás, multiplica cada dia ao infinito os recursos que proporciona ao homem e parece dever iluminar a ciência com uma nova luz. Não haveria, pois, nada impossível em que a eletricidade, modificada por certas circunstâncias ou outro agente desconhecido, fosse causa desse movimento. A reunião de várias pessoas, aumentando a força de ação, parecia apoiar essa teoria, porque se poderia considerar esse conjunto como uma pilha múltipla da qual a força está na razão do número de elementos. O movimento circular não tinha nada de extraordinário. Está na natureza. Todos os astros se movem circularmente. Poderíamos, pois, ter em ponto pequeno um reflexo do movimento geral do universo. Ou melhor dizendo, uma causa até então desconhecida poderia produzir acidentalmente, com pequenos objetos, e em dadas circunstâncias, uma corrente análoga a que arrasta os mundos. Mas o movimento não era sempre circular. Frequentemente era brusco, desordenado, o objeto violentamente sacudido, tombado, levado numa direção qualquer, e, contrariamente a todas as leis da estática, levantado da terra e mantido no espaço. Nada ainda nesses fatos que não se possa explicar pela força de um agente físico invisível. Não vemos a eletricidade derrubar os edifícios, destruir árvores, lançar ao longe os corpos mais pesados, atraí-los ou repeli-los? Os ruídos insólitos, as pancadas, supondo que não fosse um dos efeitos ordinários da dilatação da madeira. É engraçada essa parte, porque tem até um filme mostrando a história de Kardec. E Kardec começaram a chamar ele, para vamos ver o fenômeno das mesas girantes e tal. E ele,
ver coisa de charlatanismo. Kardec era professor e ele passou muitos anos se especializando, passou muitos anos estudando várias coisas. E ele era um cientista, para ele tinha que provar por A mais B que aquilo ali era o resultado do que estava falando. Chegavam, né, pessoas, bora ver os fenômenos da mesa girante. Não, isso não existe. Peraí, Sara. Não existe. Isso é charlatanismo. Não. E uma das coisas que os espíritos tentaram chamar a atenção de Kardec foi o estalar das mesas, os toques nas mesas. E ele ouvia aquilo ali, não, isso é coisa da minha cabeça, até ele realmente se comprovar. Que era um agente externo que estava fazendo isso, nossa, né? Para ele entender. A internet, Sara, desliga a televisão. Então aqui, né, os ruídos insólitos, as pancadas, supondo que não fosse um dos efeitos ordinários da dilatação da madeira ou de outra causa acidental, poderiam ainda muito bem ser produzidos pelo acúmulo do fluido oculto. A eletricidade não produz os mais violentos ruídos, então ele estava ligando ali, estudando, né, analisando se aquilo ali que estava acontecendo não poderia ter outra causa para ter aquele efeito. Só um instantinho, já vou. Aqui. Até aí, como se vê, tudo pode entrar no domínio dos fatos puramente físicos e fisiológicos. Sem sair desse círculo de ideias, havia aí matéria de estudos sérios e dignos de fixar a atenção dos sábios, porque assim não ocorreu. É penoso dizê-lo, mas isso se prende a causas que provam entre 1000 fatos semelhantes a leviandade do espírito humano. Então, esses fenômenos já vinham acontecendo há muitos anos. Lá em 1850 e alguma coisa. 1840. Muitos anos já vinham acontecendo e ninguém nunca se interessou em perguntar por que isso acontece? Por que isso está acontecendo? E Kardec, como eu falei, como um bom cientista que ele foi investigar tudo isso, né? Mas antes da investigação de Kardec e de um grupo de outras pessoas que ele formou, não existia maior interesse. E ele coloca aqui que é a mais pura leviandade do ser humano. A gente gosta de acreditar que é algo místico que está acontecendo, que não tem explicação racional para aquilo ali. Né? É mais interessante, desperta mais a curiosidade. Primeiro, a vulgaridade do objeto principal, que serviu de base às primeiras experimentações. A isso não foi estranho. Quem influencia uma palavra, frequentemente não tem tido sobre as coisas mais graves, sem considerar que o movimento poderia ser imprimido a um objeto qualquer. A ideia das mesas prevaleceu, sem dúvida, porque era o objeto mais cômodo e se assenta mais naturalmente ao redor de uma mesa que ao redor de outro móvel. Então, as pessoas sentavam ao redor de uma mesa redonda e aquela mesa flutuava e girava. Ora, os homens superiores são algumas vezes tão pueris que não seria nada impossível que certos espíritos de elite tenham acreditado abaixo deles se ocupar daquilo que se tinha convencionado chamar a dança das mesas. É mesmo provável que, se o fenômeno observado por Galvani o tivesse sido por homens vulgares,
e ficasse caracterizado por um nome burlesco, estaria ainda relegado ao lado da varinha mágica. Qual é com efeito sábio que não teria acreditado transigir em se ocupando de dança das rãs? Entretanto, há alguns bastante modestos para convir que a natureza poderia bem não ter dito sua última palavra para eles, quiseram ver para desencargo de sua consciência. Mas ocorreu que o fenômeno não respondeu sempre à sua espera, e do fato de que ele não se produziu constantemente à sua vontade e segundo seu método de experimentação, concluíram pela negativa. Malgrado sua sentença, as mesas, pois há mesas, elas continuavam a girar, e podemos dizer com Galileu, e contudo elas se movem. Diremos mais, é que os fatos se multiplicaram de tal forma que eles têm hoje direito de cidadania, que não se trata mais senão de encontrar-lhes uma explicação racional. Pode-se objetar contra a realidade do fenômeno pelo fato dele não se reproduzir de maneira sempre idêntica, segundo a vontade e as exigências do observador? Porque os fenômenos de eletricidade e de química não estão subordinados a certas condições. Deve-se negá-los porque não se produzem fora dessas condições? Portanto, não há nada de espantoso que o fenômeno do movimento dos objetos pelo fluido humano tenha também suas condições de ser e, se acabe, de se produzir quando o observador, se colocando em seu ponto de vista, pretende fazê-lo marchar ao sabor de seu capricho, ou sujeitá-lo às leis dos fenômenos conhecidos, sem considerar que para os fatos novos pode e deve ter leis novas? Ora, para conhecer essas leis, é preciso estudar as circunstâncias nas quais esse fato se reproduz, e esse estudo não pode ser senão fruto de uma observação firme, atenta e frequentemente durável. Mas objetam certas pessoas, com frequência, a fraude evidente. Tinha, mesmo que tivesse o fenômeno, tinha outras pessoas naquela época que se aproveitaram desse fenômeno e fizeram também que as mesas girassem, mas não era o fenômeno em si, era mais por charlatanismo mesmo, que tentaram, colocar ali para dizer, para ganhar popularidade, mas que não era o fenômeno. Mas lhe perguntaremos primeiro se elas estão bem certas que havia fraude, e se não tomaram por fraudes os efeitos dos quais elas não entendiam, mais ou menos como o camponês que tomou um sábio professor de física, fazendo experiências por um destro escamoteador. Supondo mesmo que isso tenha podido ocorrer algumas vezes, seria uma razão para negar o fato? É preciso negar a física, porque há prestidigitadores que se intitulam físicos. É preciso, aliás, ter em conta o caráter das pessoas e do interesse que elas poderiam ter em enganar. Isso seria, pois, um gracejo? Pode-se bem se divertir um instante, mas um gracejo indefinidamente prolongado seria tão fastidioso para o mistificador como para o mistificado, Você ser um charlatão, fazer alguma coisa ali que vai iludir as pessoas, pode até ser engraçado naquela hora, naqueles momentos, mas fazer isso por muito tempo vai ser desgastante para quem está fazendo e para quem está assistindo também. De resto, numa mistificação que se propaga de um extremo a outro do mundo e entre pessoas das mais sérias, das mais honoráveis e das mais esclarecidas, haveria alguma coisa ao menos tão extraordinária quanto o próprio fenômeno. Então aqui Kardec ele ainda vai continuar esse pensamento
A gente vai ver amanhã, né, que é 8h04. Mas Kardec aqui está dizendo que existia charlatanismo, existia. Mas como é que naquela época não se existia internet, tá, existiam cartas, mas ao mesmo tempo aconteceu a mesma coisa ao mesmo tempo em várias regiões, em vários continentes, em vários países. Como era que poderia ser todas essas pessoas charlatãs terem a mesma ideia de charlatanismo e pessoas sérias, cientistas, pessoas que eram de alto nível na sociedade, eles prezavam muito naquela época pelo nome deles, eles não iam gastar o nome deles com algo tão pueril, com algo tão banal, né? Então essa foi uma das razões também de Kardec, tá bom, vou estudar e vou ver mais sobre isso. É muito interessante o Livro dos Espíritos, conta bem a história, né? Como tudo começou e depois quando vem as perguntas, é cada pergunta que nem a gente mesmo se faz. Então é muito bom, eu gosto. Então aqui no Evangelho a gente começou por Moisés, veio Cristo ontem e hoje vamos ver aqui o capítulo 1, Eu não vim destruir a lei, falando sobre o Espiritismo. Amanhã vai ser a aliança da ciência e da religião, né? A união da ciência e da religião. Então hoje, o Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Ele nos mostra não mais como uma coisa sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantes ativas da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos, até então atirados, por essa razão, ao domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias. E é por isso que muitas coisas que ele disse permanecem ininteligíveis ou quase foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave, com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés. A do Novo Testamento está personificada no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificada em nenhum indivíduo. Não é Kardec a personificação do Espiritismo? Não, Kardec foi um instrumento. Ele foi assim, ele conseguiu estudar, ele conseguiu juntar todo o estudo de vários médios e publicar, ele conseguiu publicar. Mas o Espiritismo não está ligado a Allan Kardec. Por que o Espiritismo não está ligado a Kardec? Porque ele é um produto do ensinamento dado não por um homem, mas pelos espíritos, no plural, que são as vozes do céu sobre todos os pontos da terra, e por uma multidão inumerável de intermediários. É de alguma sorte um ser coletivo compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, vindo cada um trazer aos homens o tributo das suas luzes para fazê-los conhecer este mundo e a sorte que neles espera. Então, Kardec se usou de vários médiuns espalhados pelo mundo inteiro, se comunicando através de cartas. Foi feito, os estudos, foi feitas as comunicações, e essas comunicações foram até Kardec. E ele transcreveu ele viu antes, claro, o que fazia sentido, o que era verdadeiro, que mais de um médium falava a mesma coisa. Então, quando mais de um médium falava a mesma coisa, ele conseguia determinar que aquilo ali era verdadeiro. E principalmente se era assinado pelo mesmo espírito. E ele coloca aqui nesse início, quando não tem assinatura, é o próprio Allan Kardec que ele vai explicando. Mas, cadê?
aqui um exemplo. Tem um texto aqui no capítulo 2, que termina como uma rainha de França. O espírito assinou só como uma rainha de França, não assinou o nome, e escreveu lá em Havre, 1863. Então, tem a data, tem o local e o nome do espírito que foi, que escreveu, que passou aquele ensinamento para que Kardec visse e publicasse. Então, não foi Kardec que de cabeça, isso aqui é esse aqui, e escreveu. Não, ele teve bases científicas, ele teve provas de que vários espíritos, inumeráveis médiuns, escreveu aquela mensagem e trouxe, para poder ser divulgado. Então aqui, continuando. Da mesma forma que o Cristo disse: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. O Espiritismo diz igualmente: eu não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la. Porque o Espiritismo ele não vai trazer nada novo. Ele veio explicar o que Jesus já falava naquela época, que ele não pôde se aprofundar tanto, e explicar aqueles ensinamentos para que a gente conseguisse compreender e assim conseguir cumprir a lei cristã, o que o Cristo trouxe, conseguir cumprir aí para sermos pessoas melhores. Então, aqui, ele não ensina nada de contrário ao que o Cristo ensinou, mas desenvolve, completa e explica em termos claros para todo o mundo o que não foi dito senão sobre uma forma alegórica. Vem cumprir nos tempos pretéritos o que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. É, pois, obra do Cristo que o preside, como igualmente anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus sobre a terra. Então, como eu disse, não é nada novo, é o que o próprio Jesus Cristo nos ensinou e que na época, como a gente viu ontem, a gente não entendia, a gente não tinha compreensão, a gente não tinha um nível moral alto para se entender. Então Kardec ele veio para trazer a questão do espiritismo e explicar, com a ajuda dos espíritos, o que significava cada ensinamento, o que significava cada palavra que o Cristo trouxe para a gente. Então, chegamos aqui no final do nosso Evangelho. Vamos fazer nossa prece, fechar os nossos olhos, manter o nosso contato com o Cristo, Criador de tudo que há, com o Cristo e com o Criador de tudo que há. Senhor Deus, Pai amado, de infinita bondade e misericórdia, te agradecemos, Senhor, pelas palavras, pelos ensinamentos que vão trazer maiores compreensão para todos nós, para a gente poder entender o que vem ser dito, teus ensinamentos. Precisamos compreender o que é o Espiritismo, o porquê que o Espiritismo veio para o mundo e assim, depois de todo o ensinamento, conseguirmos obter os ensinamentos vindo do Cristo. E vem as explicações necessárias para que a gente possa compreender e aplicar durante os nossos dia a dia. Que possamos emitir nesse momento de paz, de amor, harmonia, que possamos enviar essas energias a todo o nosso querido planeta Terra, que possamos imaginar uma grande luz branca e uma grande luz cor-de-rosa, emanando sobre o nosso querido planeta, purificando as energias,
iluminando-os a todos que aqui habitam, estejam encarnados e desencarnados. E nesta vibração de paz e amor, que possamos, nem que seja 1%, energizar o coração de cada ser aqui habitante, para que possamos transformar 1% dos sentimentos dessas pessoas e voltar esses sentimentos para o bem, para o amor, para que possamos, todos nós juntos, compreender melhor os nossos irmãos, compreender melhor os nossos familiares, nos perdoar, perdoar a quem nos fez mal, perdoar aqueles a quem praticou algum ato de assassinato ou algum ato mais hediondo com qualquer um dos nossos irmãos. Que estes um dia possam se arrepender, Senhor, dos atos praticados. Que possamos, Senhor, sempre vibrar amor, compaixão por todos aqueles a quem cruzam o nosso caminho. Que a gente possa compreender que somos espíritos imperfeitos, morando num planeta de provas e expiações, que precisamos ainda, Senhor, nos purificar, que precisamos ainda, Senhor, nos melhorar, para assim habitar mundos mais elevados, que para assim possamos presenciar um mundo de paz e de amor. E essa mudança começa agora, dentro de cada um de nós, ao vibrar amor e paz, independente das circunstâncias. Muita paz para todos. Assim seja. Espero que vocês tenham gostado. Ótimo dia, ótima quinta-feira, porque eu vou postar isso amanhã. E até amanhã. Tchau, tchau.